Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta e me segue para mais vídeos assim. E se você tem uma história de terror, seja real ou fictícia, meu e-mail vai estar aqui embaixo. Você me manda lá que eu terei o maior prazer de contar. E vamos logo ao vídeo que interessa, não é verdade? O colecionador de corpos. Bom, Vitor era um homem muito reservado, assim. Ele ficava ali na dele, sabe, ele trabalhando ali no hospital. Então ele era muito reservado. Ele era uma pessoa bem tranquila, enfim. E ali na casa dele, né, no bairro onde ele morava, ali na casa dele, todo mundo dizia que mal via ele. Só via ele saindo e voltando de casa. Saindo de casa, do trabalho, casa. Era só isso. Ninguém via ele indo pra barzinho, ou indo numa festa, ou saindo com amigos. Parecia que ele nem tinha amigos. E tudo bem. E tava numa época ali que muitos jovens, né, principalmente pessoas que frequentavam baladas e tal, universitários, etc., estavam sumindo. E ninguém sabia. Só aparecia no jornal, noticiário, etc. E ninguém sabia de certo o que estava acontecendo. Os corpos nunca apareciam, nem nada do tipo. Mas isso aí, né, coisa complicada de se levar. Então, nisso, enquanto os familiares estavam procurando, né, os seus parentes e tal, que estavam desaparecidos, mas nenhum sinal, né, Vitor estava ali também, sempre ali para as pessoas, falando que estava ali para o que precisava. Ele era bem isoladinho, mas ele sempre estava ali ajudando as pessoas. Então ele era bem tranquilo. Os companheiros dele lá, enfermeiros que estavam ali, né, como ele era um cirurgião, que sempre estava ali com ele trabalhando junto, falavam que ele era meio esquisito e muito reservado. Ele mal falava da vida dele, então ninguém sabia se ele tinha filho, se ele já foi casado ou se ele era casado. Ninguém nunca ouviu falar se tinha pai, mãe, se tinha alguém na vida dele. As pessoas só ouviam falar que ele era um homem isolado, que morava numa casa tal, que ninguém quase via. E a casa dele sempre vivia fechada, então ninguém, tipo, nem dava uma olhada da janelinha pra ver como é que tava lá a situação. E aí muita gente desapareceu. Até que Natália, né, que era uma das pessoas que estava lá, ela pegou e falou assim que esse cara era muito misterioso, ele poderia ser suspeito de desaparecimento. Mas Natália simplesmente só falava, rindo, brincando da situação, enquanto os outros não achavam um pingo de graça, falando que a situação era séria e que aquilo não era motivo de brincadeira. E ele não ia fazer nada, até porque ele era uma pessoa que estava ajudando os outros também, e ele vivia na dele, então não tinha porquê. Então Natália fez esse comentário, etc, brincando, enfim, e isso também acabou chegando no ouvido, né, de Vitor. E ele não gostou muito da brincadeira, só que não falou nada a respeito, fingiu que nem sabia desse acontecimento. Passado um tempo depois, outras pessoas também começaram a desaparecer. E por coincidência, a Natália, ela não foi trabalhar. E aí o pessoal não sabia de fato o que estava acontecendo, não sabia se ela estava doente, o que foi que aconteceu. E aí os amigos de Natália, porque a Natália, como era muito brincalhona, ela era muito sociável, ela tinha vários amigos ali. Aí o pessoal começou a perguntar onde é que estava a Natália e ninguém sabia ao certo onde estava a Natália. Então eles começaram a ir na casa dela. E aí eles começaram a ir na casa dela e não tinha ninguém em casa. Como ela era solteira e tal, perguntou pra família dela e falaram que não tinha. Natália não tinha passado por ali. A última vez que tinha visto foi um dia antes, quando ela foi trabalhar e tal. Fora isso, não tinha visto mais. E aí as pessoas começaram a ficar com essa coisa na cabeça. E aí uma pessoa do grupo também pegou e tinha falado: gente, você lembra que a Natália brincou sobre aquele centro e logo em seguida ela sumiu? Acho que algo tem a ver. Então nisso eles começaram a falar: será que a gente deveria entrar dentro da casa do cara pra saber se tem algo? Porque ninguém entra dentro daquela casa. E o cara é muito certinho, mas ao mesmo tempo muito misterioso. E ninguém sabe de fato o que tá acontecendo. Então, 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Então, João, Tiago e Fernanda, os 3, eles simplesmente queriam sair do hospital e ir na casa desse cara. Então eles combinaram: vamos ver aqui como é que vai estar a situação. Vamos olhar aqui se ele tá... como ele tá aqui em cirurgia, a gente vai ver aqui a situação como é que tá. Então quando tava determinado, porque geralmente a cirurgia que ele fazia demoravam 4, 6, 12 horas. Então dava tempo suficiente de ir lá na casa dele ver se tinha algo ou não. Então teve uma cirurgia lá que eles tinham que fazer às pressas. E logo nisso eles já saíram, né, e descobriram que ia demorar mais ou menos umas 6, 8 horas a cirurgia. Então era mais do que tempo suficiente pra ver se tinha alguma coisa dentro da casa dele. Então eles entraram por uma janela ali e pronto, foram procurando. Eles não acharam até então nada. Casa normal, enfim, não tinha fotos na parede, nem nada. Era uma casa assim bem rústica, não tinha muita decoração, era bem simples mesmo, só tinha coisas básicas ali e tal. Só que daí um deles pisou num tapete, e aí afasta o tapete. Quando eles afastam, ele vê que tem um porão dentro da casa. Nisso eles tentam abrir, mas não conseguem. Então eles pegam, arrumam um alicate, um negócio ali, pra entrar ali. Uma chave de fenda pra ver, porque como ali tá com cadeado, enfim. E um deles consegue abrir
e eles abrem e entram. E eles falam assim, ó, um fica aqui fora e 2 entram, porque daí se vê movimento de alguma coisa, chama o outro, tá? Aí você dá 2 batidas. Aí beleza. Nisso, então, né, 2 desceram, os 2 meninos desceram e a Rafaela ficou ali em cima, né? Ela ficou ali em cima observando as coisas. Nisso que eles olham ao redor e tal, quando eles olham ali, eles veem tanta coisa assim, que eles ficam de boca aberta. Tanto corpo. Quando eles entram, ele vê vários frascos. Vários frascos, por exemplo. Em cada frasco tem uma coisa diferente. Tem olhos, no outro tem um pé, no outro tem uma mão, no outro tem cabelo. Tipo, tem órgãos de pessoas pra todo lado ali. E nisso eles ficam sem acreditar. E quando eles vê também uma gaiola. E 2 pessoas amarradas. Uma é a Natália, a outra pessoa eles não sabem quem é. Que tá ali amarrado dentro da gaiola e todo com o negócio na boca, fechando, né, mordaça na boca. E aí Natália vem e começa a piscar os olhos, pedindo socorro ali. Ele tenta abrir a gaiola, enfim e tal, e não consegue. Nisso ele começa a chamar pela menina que tá lá em cima pra ela descer urgentemente, que eles estão precisando de ajuda, porque eles estão sem acreditar no que tá acontecendo. E aí eles tentam ligar pra polícia, pra ligar pra alguém, só que a área não tá pegando, não tá dando certo ali a área. E nisso eles pegam e sobem. Nisso eles escutam a porta se abrindo. Eles escutam a porta se abrindo. Então, automaticamente, um dos meninos sobe e fecha o coisa e tenta jogar o tapete assim por cima. E eles, ficam ali esperando, fazendo sinal pra Natália e a outra menina ficar em silêncio porque o cara tá chegando. E eles se escondem. Nisso eles esperam um pouco e eles não sabem como vão sair dali. Se é que eles vão sair com vida. Quando o Vitor abre coisa e entra lá, ele já começa a falar com as vítimas, perguntando se elas estão preparadas para ir ao céu. Vocês estão preparadas para ir ao céu? E elas não falam nada porque elas estão com a mordaça. Nisso ele tá ali preparando algumas coisas e tal, e cantarolando como se nada tivesse acontecendo, né? Bem tranquilo, bem pleno. E nisso, Natália começa a lacrimejar, assim, porque ela pensa que ela vai morrer naquele exato momento, né? Porque ele pega ela, ele abre a gaiola e pega ela e amarra ela numa cama. Nisso ela começa a se debater e tal, mas não tá funcionando. Quando, de repente, os amigos ficam olhando, os que estão soltos, obviamente, olhando um pra cara do outro, pensando, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer alguma coisa, ele vai matar ela, ele vai fazer alguma coisa. E nisso, João levanta e ele tropeça em alguma coisa e Vitor escuta o barulho. Quando ele escuta o barulho, ele olha e vai em direção. Logo em seguida, a menina pega uma coisa e taca na cabeça dele, ele cai pra lá e eles começam a entrar numa luta. Então um vai tentar desamarrar a amiga deles, a Natália, o outro vai tentar segurar, enfim. E eles ficam ali e começam a xingar o cara, falando, seu monstro, seu doido, seu louco e tal, não sei o que, a gente tem que sair daqui. E o cara fica dando risada, rindo da cara deles e falando, vocês não vão sair daqui vivo, vocês todos vão morrer. Nisso tem um negocinho, assim, tipo uma vela. E ele pega e joga gasolina. Ele joga gasolina e taca fogo. Quando começa a tacar fogo, parece que todos eles vão morrer, porque ele não tem saída. Eles tentam abrir o salpão lá, né, pra tentar fugir, mas eles não conseguem abrir. Parece que tem alguma coisa emperrada. E o cara fica rindo, dando muita gargalhada. E a casa pegando fogo, né, ali. Só que eles não notaram que ali tinha uma janelinha. Então ele pega, quebra a janela e vão saindo um por um. Eles vão saindo um por um naquela janela. No menino eles pegam e o Vitor pega a perna de um deles e puxa pra dentro, sabe? E ele vai, tenta e tenta. Só que não dá certo. Todos conseguem fugir, menos o João. O João não consegue fugir. Ele morre queimado junto com o Vitor. Ali dentro, eles chamam a polícia depois que eles estão do lado de fora e vê que tem a internet. Ligam pra polícia, ligam pra bombeiros, ligam pra todo mundo. Mas parece que ninguém chega ali. E os vizinhos começam a jogar água e tal, não sei o que. Quando eles encontram, Vitor tá ainda vivo, né? Vitor ainda, o amigo deles infelizmente tinha falecido. Só que Vitor tá vivo, só que ele está totalmente desfigurado, sabe? Ele tá muito horrível mesmo, ele tá com uma cara grotesca. Uma coisa surreal, uma coisa macabra mesmo. E nisso ele vai ser preso. Ele é preso e depois vão, como ainda tinha coisas que tinham vindo e foi muitas pessoas que ele tinha matado e etc, ele foi condenado à morte. Ele morreu. Ele morreu mesmo por conta dos crimes dele. Porque não tinha mais como ele se safar daquilo ali, porque ele tinha matado muitas pessoas. Inclusive,
pessoas que eram filhos de gente muito poderosa. Então, infelizmente, essa foi a pena dele. E muitos ainda não gostaram dessa pena, queriam que ele sofresse muito, mas muito mesmo, antes de mesmo morrer por si só. E foi isso. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma história pesada, né? Mas se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comente. Se você tem uma história de terror, seja real ou fictícia, só me inscrever, tá? Meu e-mail tá aqui embaixo na descrição. E um beijo e até a próxima.